Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, Oswaldo falando, sou pastor, teólogo e palestrante e venho nesse vídeo alertar você sobre um falso profeta chamado Romilson Ferreira, que tem aí atraído muitos seguidores e com isso ele tem criado uma seita. Muito cuidado que essa seita abroga para si a patente do nome de Deus Pai e do Deus Filho. Ele diz que, de fato, o nome do Deus Pai é Yahweh. Ele sabe o nome de Deus Pai. E o nome de Jesus não é Jesus, é Yahshua. Tá? Essa seita é perigosa. Já mostrei em outro vídeo que o Romilson Ferreira não passa de um falso profeta. Ele falou que o arrebatamento aconteceria em 2017 e depois ele ficou meio confuso, não sabia se era na transição de 2017 para 2018, mas que entre 2017 e 2018 aconteceria o arrebatamento. E como você pode observar, estamos em 2021 e o arrebatamento não aconteceu. Passou para a galeria dos falsos profetas. E aí ele disse mais, em 2017 ele afirmou, e afirmou em 2019 de novo, e afirma em 2021 que Emmanuel Macron é o anticristo, a besta que emerge do mar, como diz o Apocalipse capítulo 13. Então ele diz que aquela besta que emerge do mar, que é o anticristo, esse anticristo é Emmanuel Macron. E logo mais ele vai dizer que o Papa Francisco também é o falso profeta, de acordo com Apocalipse 13, né, que diz que tem uma besta que emerge da terra, e ele vai qualificar o Papa Francisco como a besta que emerge da terra. Isso é lamentável, nada tem a ver com a palavra de Deus. Eu vou mostrar para você o vídeo que ele fala essas bobeiras e depois nós vamos refutar e desmascarar esse falso profeta e mostrar que nada tem a ver com a Escritura. Olha o que ele vai dizer no vídeo. Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Lancei alguns vídeos no YouTube falando sobre o anticristo e se você não assistiu, gostaria que você assistisse. Ali eu mostro que o anticristo já está sobre a terra, que ele provavelmente é Emmanuel Macron, que surgiu lá na Europa, da onde a Escritura fala que ele haveria de vir. Emmanuel Macron é o candidato que está na frente nas pesquisas para ser presidente da França. Se você não assistiu os vídeos, eu gostaria que você assistisse. E hoje eu quero estar falando sobre aquele que vai atuar junto com o anticristo sobre a face da terra, o falso profeta. Porque a Escritura nos fala que vai haver duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra. A que emerge do mar é o anticristo, simboliza que ele vai surgir de dentre as nações, lá na Europa. 10 países vão dar o poder para ele governar durante 7 anos da tribulação. A segunda besta, a Escritura diz que ela vai emergir da terra. Eu gostaria de estar lendo o texto, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Essa besta aqui, a Escritura fala que ela vai surgir da terra. Quem seria essa besta? Eu quero estar trazendo para você sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco, tudo indica que ele é a segunda besta, o falso profeta, aquele que emerge da terra. Então está sobre a terra esse homem, ele é um jesuíta. E o que os jesuítas vão fazer agora? Vão pôr em andamento a nova ordem mundial. Eles já estão se preparando para escolher quem será o novo líder. E isso vai acontecer agora durante a transação do ano de 2017 para o ano de 2018. Tudo está para acontecer agora, o arrebatamento está muito próximo. Provavelmente a igreja vai ser arrebatada entre o ano 2017 para o ano 2018, porque os 2 homens que vão fazer a cena já estão em cena, os atores já estão em cena. Então se você não tinha entendimento sobre essas questões, abre o teu olho, estamos próximo do arrebatamento. Você observou o que esse falso profeta acabara de falar? Observe, ele errou na questão do arrebatamento, quando falou que aconteceria em 2017 ou de 2017 para 2018, ele errou porque nós estamos aqui ainda, então a igreja não foi arrebatada. Logo aí você já conhece o falso profeta. E ele errou também dizer que Emmanuel Macron, o presidente francês, é o anticristo e que esse Papa Francisco é a besta ou o falso profeta, a besta que emerge do mar. Então, nessas informações ele se equivocou, está totalmente errado. Nós vamos mostrar à luz da Escritura e vamos provar que Emmanuel Macron não é o anticristo ou a besta que emerge do mar. E nem tampouco o Papa Francisco
é a besta que emerge da terra, ou o falso profeta escatológico, como nós podemos observar no livro de Apocalipse, capítulo número 3. Observe. Bom, para validar essa informação de que Emmanuel Macron é o anticristo, esse falso profeta Romilson Ferreira, ele vai usar textos desprovidos de contexto. É o que nós chamamos de o divórcio do texto entre o contexto. Observe, o primeiro texto que ele vai usar está em Isaías 7,14, que diz assim, olha só, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emmanuel. Aí ele diz, olha, como é que é o nome do Macron, do presidente da França? Emmanuel Macron. Essa profecia, de acordo com Romilson Ferreira, esse falso profeta, essa profecia se refere a Emmanuel Macron, presidente francês. Observe, tá bom? Aí ele diz assim, olha, quando Mateus cita essa profecia, você não pode acreditar no evangelho conforme Mateus, porque é um evangelho totalmente deturpado. Esse evangelho não serve, não presta, porque é totalmente deturpado, aquilo ali é um acréscimo, então não preste atenção no que diz o evangelho conforme Mateus. Ele é tanto falso profeta que ele se coloca acima da escritura. Observe que usaram um texto desse para dizer que esse texto se refere a Emmanuel Macron, está de brincadeira. Bom, quando Emmanuel Macron estava concorrendo à eleição em 2017, tá? Então ele lançou um vídeo, esse falso profeta lançou um vídeo dizendo que Emmanuel Macron era o anticristo. Aí ele vai usar um outro texto para falar a respeito de Emmanuel Macron como anticristo. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10 diz assim, aqui se requer mente sábia, as 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Bom, de acordo com a leitura desse falso profeta, aqui, os 5 reis que existiram e o sexto, 5 caíram, um existia ainda no tempo de João e o outro ainda surgiria, porque não tinha surgido. Bom, esses 5 que caíram e o sexto que existia são 6 imperadores romanos. E o sétimo seria o anticristo, que ele afirma dizer que o sétimo rei aqui é Emmanuel Macron, é o anticristo, é o presidente francês. Bom, vamos lançar essa mentira por terra, essa profetada desse falso profeta por terra, como fizemos no que diz respeito quando ele disse que a igreja seria arrebatada. Por que Emmanuel Macron não pode ser o anticristo? Vamos pensar. Emmanuel Macron assumiu o governo francês como presidente em 14 de maio de 2017. Na França, um presidente só pode ficar no poder por 2 mandatos consecutivos, claro, se ele ganhar a segunda vez. Bom, cada mandato corresponde a 5 anos. Se Emmanuel Macron entrou em 2017, automaticamente o mandato dele vai vencer em 2022, que são 5 anos só, tá bom? A comissão estabelecida em 2008 bateu o martelo dizendo que o presidente não poderia ficar mais que 5 anos no cargo. Antigamente podia. A partir de 2008 já não é mais possível. Então, o mandato de Emmanuel Macron vai se encerrar em 2022. Se ele concorrer e ganhar, o mandato se estende mais um mandato de 5 anos até 2027. Então, totalizando, um presidente só pode ficar no poder da presidência por 10 anos. Por 10 anos, tá bom? Ele não pode cumprir 3 mandatos consecutivos, ele não pode concorrer depois do segundo mandato. Bom, vamos pensar. Se Emmanuel Macron é o anticristo e ele assumiu em 2017 já teria que ter começado o período da paz, porque o período profético tribulacional é de 7 anos. Bom, já se passaram 4 anos, só resta mais 1 ano de mandato. Já era para nós estarmos, então, se já se passaram 4 anos e o período tribulacional é de 3 anos e meio de paz, então logo, os 3 primeiros anos e meio do reinado de Emmanuel Macron, do seu governo, deveria ser de paz. E agora nós, o mundo inteiro, já deveria estar provando o quê? Um pouco da tribulação. Porque ele já está com 4 anos no mandato. Olha só. Bom, isso não aconteceu. Não aconteceu. Aí alguém pode dizer assim, não, mas pastor, mas agora vai acontecer de agora para frente. Mas como que vai acontecer se o período profético é de 7 anos? Ele já está no poder há 4.
Nada aconteceu. Tem que ter 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação. É necessário 7 anos para isso. E só resta do mandato dele 1 ano. E depois ele pode concorrer em 2022 se ganhar mais 5 anos. 5 com 1, 6. Mas o período profético é de 7. Como é que ele vai reinar ou governar por 7 anos se ele só pode governar por 6? Então isso nada tem a ver com a palavra de Deus. O período profético é de 7 anos. E quando o anticristo se manifesta, os 3 anos e meio de paz tem que começar a rodar, para depois 3 anos e meio de grande tribulação. Vamos ver o que é que diz o período profético? Daniel capítulo 9, diz assim, versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Seu anticristo fará uma aliança que durará 1 semana. Entenda, que semana de anos. Vamos provar com a escritura, depois você vai ler na sua casa, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas pastor, tem semana de ano? Tem, claro que tem. Levítico 25, 8 vai falar que existe semana de ano. Cada semana, quando é de anos, ela tem 7 anos cada semana. Aqui, então, o anticristo firmará 7 anos, uma aliança de 7 anos. No meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Então, no meio dessa semana de anos, que seriam 7 anos, né? No meio, que é 3 anos e meio, ele faria cessar o sacrifício e a oferta e começaria a perseguir todo mundo. E isso não aconteceu, nem os 3 anos e meio de paz, não aconteceu a tribulação, e de agora para frente não poderá acontecer. Por quê? Porque se ele ganhar para o segundo mandato, ele só terá 1 ano mais 5, 6, e o período profético é de 7. Bom, aonde é que está o Papa Francisco desde que Emmanuel Macron assumiu, apoiando ele? Aonde está o Papa Francisco sendo o líder mundial religioso e Emmanuel Macron sendo o líder político o líder político mundial? Isso não aconteceu e não acontecerá. Esse Romilson Ferreira não passa de um falso profeta. Pense no que eu falei agora, não com viés religioso. Pense como uma pessoa inteligente. A fé ela não é burra. Por quê? Porque crer implica também pensar, porque crer é pensar. Analise agora o que eu falei para você e veja que esse Romilson Ferreira não passa de um falso profeta. Ele é um falso profeta. Você que abandonou a sua igreja, saiu da sua igreja para seguir esse camarada, sai dessa seita, deixa de ouvir esse cara, falou tanta bobeira. Primeiro foi sobre arrebatamento, agora falando que Emmanuel Macron, né? Já vim de um tempo falando que Emmanuel Macron é o anticristo. Isso nada tem a ver com a palavra de Deus. E eu provei para você. Cuidado com esse rapaz. Ele é perigoso, tem doutrinas perigosas. O pior inimigo do falso profeta é o tempo. E o tempo vem revelando que Romilson Ferreira é um falso profeta. Sai dessa seita, volta para sua igreja, volta a adorar a Deus na sua comunidade e abandone essa seita, porque ela é perigosa. Tá bom? Na próxima semana eu vou falar um pouco mais sobre os desvios doutrinários, as profetadas desse falso profeta chamado Romilson Ferreira. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.